Além disso, o petista tentou ligar décadas de seca no sertão a um suposto plano divino. É preciso saber o que é. Muitas vezes aqui no Nordeste, a mãe dava cachaça para uma criança para poder matar a fome ou enganar a fome dela. Aqui nós temos exemplos mil. Aqui nós tivemos em 1915, 1930, no Ceará, campo de concentração para evitar que os pobres do Ceará fugissem para outro estado para não morrer de fome por causa da seca. Estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Ele sabia que somente uma pessoa que tinha passado fome, somente uma pessoa que com 7 anos de idade carregava pote d'água na cabeça. Por isso é que eu não tenho pescoço. Vocês percebem que meu pescoço dá tanto carregar pote na cabeça. Somente uma pessoa que tinha passado por essa experiência era possível trazer água para cá. Augusto, a gente só separou, aí você já junta no seu comentário, porque não é a primeira vez que o Lula se acha Deus, na outra ele se comparou a Jesus, foi no final do ano passado. Foi. Não foi esse ano ainda, vamos acompanhar. A palavra obrigado é tão simples, mas para falar a palavra obrigado tem que ter grandeza. As pessoas têm que ter grandeza, têm que ter caráter, humildade, para agradecer uma coisa que é feita. Esse acordo das dívidas de Minas Gerais, dos estados como um todo, o governador de Minas Gerais deveria vir aqui, me trazer um prêmio como esse que o Clédio trouxe, me trazer um prêmio, me trazer um troféu do primeiro presidente da República que ele tem conhecimento, que nunca vetou absolutamente nada de nenhum governador, de nenhum prefeito, por ser contra ou por ser oposição. Se ele tivesse, você poderia mandar um para ele me entregar, porque o que nós fizemos para os estados que não pagavam dívida, talvez só Jesus Cristo fizesse se ele concorresse à presidência da República desse país. Tá, esse vídeo foi de janeiro de 2025. Na linha Augusto. Eu Me Amo, né? Aí é o seguinte, o Lula, toda vez, quando eu já disse isso, mas vou repetir, tinha um blog na Veja dividido em seções, e numa delas eu botava frases do Lula e tal, e era o seguinte, sempre dava a frase, dizia, porque ele sempre fazia o comício depois do almoço, né? Então ele chegava do almoço e ele também, durante o almoço, ele precisava beber alguma coisa. Aí eu só punha assim, se almoçar, não discurse. Não discurse. Ele está almoçando aí. O que eu não podia imaginar é que ele, que só poupava até agora a dona Lindu, mãe dele, acaba de acusar a dona Lindu de dar cachaça para ele desde bebê. Aí já é demais. Silvio. É até difícil comentar esse discurso do Lula, porque é tanta barbaridade junta, tanta barbaridade, e palanqueiro, né? Tá fazendo campanha pra quê? E bravo. Bravateiro, sempre bravo, mas olha, só me ater a esse ponto dessa coisa messiânica dele. Não é a primeira vez. Paula, a nossa produção trouxe a fala dele e dá pra ver o semblante do Clésio, que ele cita o Clésio ali, né? O Clésio Andrade. As pessoas quando ele se compara a Jesus, ninguém se sente bem, não é confortável para quem está ouvindo, e tampouco é a primeira vez que ele faz isso ou a segunda. Ele sempre fez isso desde o primeiro governo dele, quando assume lá em janeiro de 2003. Ele já se comparou a Tiradentes, ele já se comparou a Gandhi, ele já se comparou a Mandela, ele já se comparou a... Enfim, ele acha que ele pode se comparar a Jesus Cristo. Em que lugar ele já chegou essa mente doentia, né? É difícil comentar, porque eu acho que quem está do outro lado da tela assistindo isso, ou dá risada, ou então torce, porque amanhã é sexta-feira. Falta um dia a menos para esse governo acabar.
Bom, em Pernambuco, o presidente Lula adotou um tom de campanha eleitoral. No município de Salgueiro, no sertão pernambucano, o presidente usou o evento oficial do governo para atacar os ex-presidentes Jair Bolsonaro e Michel Temer. Vocês vão ter que assumir um compromisso comigo. Vocês vão ter que assumir um compromisso comigo. Eu desafio um de vocês, irmão, se vocês lembram alguma obra que o governo passado fez aqui no estado de Pernambuco. Pode levantar, eu dou 2 minutos aí para alguém levantar a mão. Se lembra de uma obra que o governo passado fez no estado de Pernambuco? Se fez no estado do Ceará? Na verdade, o governo passado, o que ele fez foi passar 4 anos mentindo na televisão, fazendo fake news, contando mentira para o povo. Até contra a Covid ele conseguiu mentir, conseguiu inventar um remédio, conseguiu fazer com que 700 mil pessoas morressem, quando a gente poderia ter evitado a morte de pelo menos 50% dessa gente. Então o compromisso que vocês têm que ter não é comigo não, é com os filhos de vocês, é com os netos de vocês, é com os pais de vocês. A gente não pode votar em qualquer tranqueira para governar esse país. É preciso votar em gente que tenha compromisso, é preciso votar em gente que tenha dignidade, é preciso votar em gente que tem o direito de olhar para vocês olhando nos olhos de vocês. Porque esse país não pode mais sofrer o retrocesso que nós sofremos nos últimos 6 anos. Vou recorrer primeiro à nossa enciclopédia, Silvio Navarro, que está em honra ao meu lado aqui para trazer as obras do Nordeste, já que o presidente Lula disse que não houve nenhuma em 4 anos, nos últimos 4 anos. Eu pesquisei rapidamente aqui, não é difícil essa pesquisa. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, entregou 4.700 obras e 213 mil unidades habitacionais nos 9 estados da região Nordeste, de 2019 a 2021. Falando só do Ministério de Desenvolvimento Regional, tá? Foram 3,5 bilhões em obras hídricas para levar, né, água a essas regiões. O trecho 4 do Canal do Sertão Alagoano, o Cinturão das Águas do Ceará, senhor presidente Lula, a vertente litorânea paraibana, a adutora e o ramal do Agreste pernambucano, presidente Lula, e a barragem de Oiticica, no Rio Grande do Norte, além dos eixos leste e norte que fazem parte do projeto de integração do Rio São Francisco. Pena que você não estava lá para levantar a mão, hein, Silvio? Mas é aquela plateia controlada. Eu acho que eu não seria convidado. Enquanto isso, agia por lá também o consórcio dos governadores, né? Que roubou o dinheiro da pandemia, uma barbaridade. E por que compraram, que não entenderam? Estava escrito em inglês, é isso, senhor? É. E a empresa era o quê mesmo? De maconha. Ah, puxa vida. Eles não sabiam que hemp care tem a ver com maconha. Inacreditável. Quem era o Rui Costa, né? Quem era o Rui Costa? É o Rui Costa, atual ministro da Casa Civil, Além número de 2 ninguém do falar Planalto. inglês, não tem Google. Pois é. Mas é a questão que ele não tem obra para apresentar, né? Então segue atacando o governo. Ele falou para ninguém mais votar em tranqueira, é isso? O presidente cujo primeiro mandato teve o mensalão, podemos definir como. Depois ele teve o Petrolão ou indicou a sucessora que teve o Petrolão. Um governo de um presidente que tem roubo a aposentados é exatamente o quê? Como podemos definir? Acho que as pessoas têm que seguir o conselho do Lula. Aliás, Piotr, você falou do consórcio do Nordeste, você, Augusto, a questão do roubo dos respiradores, né? 48 milhões de respiradores sumiram. Hoje tem uma notícia no site da Revista Oeste que o caso será retomado pelo Supremo Tribunal Federal. E vejam vocês quem será o relator do caso. O ministro Flávio Dino. A compra dos respiradores remete ao ano de 2020, a época aguda da pandemia. Ele era governador. Quem era governador do Maranhão, que é um estado desta região? Que fazia parte do consórcio. Fazia parte do consórcio. Ou seja, o consorciado agora é o juiz do caso. Mas é a prática do Supremo, né? O juiz pode ser tudo que ele quiser. Um modus operandi o modus operandi. Boa, Paula, a expressão em latim define melhor o quadro.